Nós terminamos a aula falando sobre a questão dos projetores, né? Apresentamos os projetores, classificação. Eu estava mostrando aqui esse projetor aqui da GE como exemplo. Eu falei até que tem alguns sistemas, né? Hoje em dia, para usar nos projetores a LED, né, que fazem aquele jogo de luzes e tudo. Falei isso para vocês, né? Esse aqui, ele não é um projetor a LED. Eu cheguei a começar aqui a apresentar ele, e só para mostrar, né, como o fabricante ele mostra para a gente as coisas que a gente os dados técnicos, né, que foram apresentados, por exemplo, se é faixa luminoso aberto, se é faixa luminoso fechado, né, indica aqui os equipamentos auxiliares, a tensão normalmente é 220 volts, e tipo de lâmpada que pode ser instalado no projetor. E aí, para ele mostra também, para esses projetores, né, ele mostra as dimensões, como deve ser o posicionamento da lâmpada no projetor. Algumas lâmpadas elas têm uma limitação em relação à instalação, né, ao ângulo também, que pode variar essa instalação. Por exemplo, se a lâmpada é para ser colocada em pé, ela fica em pé. Se é deitada, ela fica deitada. Se mudar a posição, ela pode apagar. E mostrei para vocês também mais o que interessava, né, nessas curvas aqui. Como é um panfleto de divulgação, né, um material de divulgação, ele não colocou todas as lâmpadas. Ele colocou algumas opções, né, e nesse aqui, por exemplo, que eu estou destacando aqui, é para lâmpada de 50 a 150 watts de vapor de sódio, né, instalada nessa posição aqui, vertical, né, esse projetor aqui, a projeção, digamos assim, dele, do fluxo luminoso, ela não é simétrica, ela tem duas projeções, né, vertical e horizontal. Só que na vertical a gente percebe que não é simétrico, então ele ilumina mais, digamos, para cima, né, do que para baixo. Tá? Dá para a gente entender aqui dessa curva aqui. E aqui o ângulo, né, o ângulo de abertura. Ele falou aqui que é 68 graus na vertical. Veja que ele abre 34 graus para um lado e 34 graus para o outro. Lembra que é até 50 ou 10% da média das 10 maiores intensidades luminosas, né, produzidas pelo fabricante. Nesse caso aqui, ele abre 34 para um lado e 34 para o outro, para formar os 68 graus. Só que a projeção não é simétrica. Na horizontal, que é essa linha sólida, ela é simétrica. Ele está abrindo aqui 17 graus para um lado e 17 para o outro, né? É até onde ele vai considerar, né? Que ele colocou a 34 graus, né? Ele desprezou o resto, né? O restante aqui, ele considerou só até 17 graus. Por isso ele disse que a abertura dele na horizontal era de 34, o resto ele desprezou. Tá? Aqui ele mostrou aqui a candela, máxima intensidade luminosa em candelas por 1000 lumes, 2.897. E aí coincide com esse ponto aqui, superior, digamos assim, né? Em alguns outros não coincide, né? Você pode ver aqui no de cima, a máxima candela não é em 0 graus aqui, né? E outro ponto aqui, aí tem aqui 360 candelas por 1000 lumes. Esse aqui é para lâmpada de vapores metálicos, né? De 70 a 175 watts. Então, com esses gráficos então, que o fabricante fornece, nós conseguimos entender, digamos assim, o funcionamento do projetor e verificar se ele interessa ou não, se ele ajuda, se ele é indicado para o tipo de
aplicação, né, que nós estamos fazendo, utilizando. Esse outro aqui, a gente já percebe que ele é simétrico, mais ou menos simétrico, né, na vertical e na horizontal. Então, esse aqui espalha, né, de maneira mais uniforme o fluxo luminoso na superfície. A abertura dele vertical é 55, horizontal é 35. Então, é uma abertura média, digamos assim, né? E a máxima candela dele é bem alta, né, bem grande, 3.727 candelas por 1.000 lumens. Como é muito alta aqui, aí ele é parametrizado para cada 1.000 lumens, essa intensidade luminosa dele aí, em candelas. Então, é um tipo de iluminação que é dirigido, né? Ele é focado, né, numa determinada área da superfície. E aí a gente consegue uma uniformidade na iluminação dessa superfície, unindo, né, as contribuições de vários projetores, como eu falei para vocês na aula passada, né? A gente verifica lá a contribuição de um e de outro, e aí a gente vai focando, né, e vai, digamos, retalhando aqui essa superfície, vai focalizando aqui os pontos deles, e até que a gente consegue uma uniformidade na superfície, né? E ilumina a superfície. É por isso que a gente vai em estádio de futebol e vê aquela torre, né, cheia de projetores. Cada um está focando num ponto aqui. Lógico que o ideal é fazer isso com uma simulação, né? Aproveitando o software, utilizando o software, que na mão é muito, muito complicado e é aproximado, né? O software não, ele dá um resultado mais certo, né? Bom, mas aí eu apresentei aí a teoria para vocês, né? Agora, digamos assim, um caso particular da iluminação, né? De destaque, da iluminação localizada, digamos assim, por projetores, né? Não é localizada, mas a iluminação, digamos assim, dirigida, né? É o caso da iluminação de destaque, utilizada para enfatizar objetos, ou seja, superfícies de menor área, né? Com áreas menores, quadros, tapeçarias, esculturas, joias, produtos expostos em prateleiras ou outros, né? Caracteriza-se pelo grau de abertura do facho luminoso, que é o ângulo de abertura, que como já foi apresentado para o caso dos projetores, e pela intensidade luminosa da lâmpada em candelas. Como são lâmpadas menores, ele apresenta em candelas a intensidade luminosa. O diâmetro do facho luminoso é calculado em função da distância entre a lâmpada e o objeto a ser iluminado, da mesma forma que é calculado para os projetores. Só que, nesse caso aí, as lâmpadas são menores, digamos assim, a superfície, né, a ser iluminada também é menor. Se a distância entre a fonte de luz e o objeto a ser iluminado for, no mínimo, 5 vezes maior do que as dimensões físicas da fonte de luz, pode-se calcular a iluminância pelo método da iluminância pontual, que é o método ponto a ponto, que já foi apresentado também para o caso dos projetores. Então, o que eu considero aqui é um caso particular, né, do caso dos projetores. Muitas vezes a gente encontra essa situação aqui. A gente diz que a incidência de luz é perpendicular, porque ela vem aqui na vertical e joga, né, e aqui numa superfície horizontal, né, ela banha de luz aqui uma superfície horizontal, mas ela incide aqui verticalmente sobre a superfície. Então a gente diz que a incidência de luz é perpendicular. Aí aquele mesmo D, né, aquela mesma distância que eu tinha da fonte de luz até o ponto onde eu estou focando aqui a minha luz, ou a superfície aqui, né, perpendicular, é o D, é aquele Dzinho, né? E esse D maiúsculo a gente chamou de diâmetro do facho luminoso, tá? Em metros ou em centímetros. R é a metade, né, do diâmetro do facho luminoso. Θ é o ângulo de abertura, né, ou grau de abertura, fornecido pelo fabricante. Agora, se eu pegar θ sobre 2 e for calcular a tangente de θ sobre 2, eu vou encontrar o quê? R sobre
D. Mais R o que é? É D sobre 2. Então, D vai ser o quê? 2D tangente de θ sobre 2, como aparece aqui na lateral. Tá? E se eu pegar e tirar o θ dessa equação aqui, primeiro eu vou encontrar aqui D sobre 2, D sobre 2D, né? D maiúsculo sobre 2D minúsculo. E depois eu vou encontrar arco cuja tangente, né? Θ sobre 2 é arco cuja tangente D sobre 2D, e o θ é 2, arco cuja tangente é D sobre 2D. Então, eu posso ter as duas situações. Eu posso ter a lâmpada com o grau de abertura dela, que eu jogo aqui nessa equação, e já especifico a distância, e eu quero saber quanto é que é o diâmetro do faixa luminoso, ou então eu tenho exatamente a superfície que eu quero iluminar, ou seja, eu tenho o diâmetro, tenho a distância, e quero saber quanto deve ser o grau de abertura dessa lâmpada para eu procurar, né, disponível lá pelo fabricante. Eu posso ter essas duas situações. Agora, como esse ângulo aqui de incidência é 0 graus, né, se eu jogar naquela equação para cálculo da iluminância na superfície, né, se eu jogar aqui alfa igual a 0 graus, cosseno igual a 1, e o H eu vou igualar a D, né? Deixa eu ver aqui, ele não mostrou aqui. Assim, o H é igual a D, né? Então ele vai ficar fixo. O D vai ser igual à altura de instalação da luminária, né? O cosseno de alfa vai ser igual a 1. Então, nessa equação aqui, jogando cosseno de alfa igual a 1, na equação igualando H, a altura de instalação igual a D, eu vou ter como calcular a iluminância nesse ponto, que na verdade o que me interessa são os luxes, né, produzidos sobre a superfície. Normalmente, para destacar, numa superfície, por exemplo, numa loja, numa vitrine, eu preciso jogar uma iluminância mais alta, né, mais forte aí. Aí eu pego a intensidade luminosa, lembrando, né, produzida pela lâmpada, né, lembrando que os luxes, né, a iluminância ou o iluminamento, ele varia inversamente, de forma inversa ao quadrado da distância, né? Então, jogo a distância ao quadrado e calculo o iluminamento aqui. Só lembrando, né, que se eu estiver jogando em cima de uma superfície mais delicada, essa iluminância não pode ser muito alta para não provocar manchas, né? Se for um quadro, né? Uma obra de arte, tomar cuidado com essa iluminância. Agora, normalmente, quando é joia, né, uma joalheria, produto de beleza, assim, aí a iluminância é forte. Quando eu tenho uma incidência de luz não perpendicular ao plano de trabalho e a intenção é calcular em outros pontos, né, formando ângulo alfa diferente de 0 graus, eu tenho que verificar qual é a intensidade luminosa na direção da incidência desejada, digamos assim. Né? E aí, essa intensidade luminosa eu encontro na curva de distribuição luminosa da luminária. Aí o D já não é mais igual ao H, e eu posso usar aquela equação que eu mostrei lá para os projetores. Tá? Jogo o alfa aqui, o H e a intensidade luminosa nessa direção aqui do alfa e encontro a iluminância. Algumas recomendações. As lâmpadas escolhidas devem possuir ângulos de abertura de preferência até 36 graus. Por quê? Ângulos maiores, inclusive maiores que 50 graus, resultam em focos exagerados ou marcas de luz no teto, porque ele abre demais. Se tiver alguma coisa na parede, ele vai abrir demais, vai iluminar até o teto, vai ficar feio, né? Aquele foco de luz lá, exagerado, aberto demais. A fim de evitar reflexos no teto, quando for o caso, a iluminação de destaque deve ser posicionada a uma certa distância da parede. Aí essa distância, porque assim, quando você distanciar mais, o foco fecha um pouquinho mais, né? Essa distância pode ser calculada por essa equação aí. X, que é a distância, 0,6 vezes H, que é o pé direito do local, menos 0,9. Mas veja, isso daí é só
um chute inicial, um pontapé inicial, né? Uma tentativa, o resto é feito por tentativa e erro. Tá? Isso aí é só um ponto de partida, digamos assim, essa distância aqui calculada. Bom, nós encontramos iluminação de destaque também, né? Às vezes ele vem de baixo para cima nos muros, nas paredes, né? E aí essa distância ela pode ser também, ou pelo menos 30 centímetros da parede, né? De baixo para cima, assim, nos jardins. Esse exemplo aqui, exemplo 4, qual será o ângulo de faixa de luz de uma lâmpada Halospot 111 da Osram para que se consiga iluminar uma superfície de 70 centímetros de diâmetro a 4 metros de distância? Eu posso ter uma vitrine, por exemplo, com pé direito duplo, né, o pé direito alto, né, e estou interessado em iluminar uma determinada superfície aqui, onde fica um objeto, um manequim, e eu gostaria, né, que o diâmetro do faixa luminoso não ultrapassasse 70 centímetros. Então, nessa situação aqui, eu preciso verificar, né, calcular qual é esse ângulo aqui, que nessa distância aqui de 4 metros vai me produzir esse diâmetro aqui de abertura, 70 centímetros. Tá ok? Aí a lâmpada, né, desejada é essa, a Halospot 111. Nesse caso, eu tenho a informação do diâmetro do facho, de 70 centímetros, 0,7 metros, a distância da fonte de luz ao plano iluminado perpendicularmente, 4 metros. Veja que esse é um caso que está bem perpendicular, né, o fluxo luminoso, a intensidade luminosa, que o facho luminoso, né, ele chega aqui perpendicularmente à superfície horizontal aqui. Então, vou utilizar aquela equação para calcular o ângulo. 2 arcos, cuja tangente é d sobre 2d. Aí eu jogo as informações que eu tenho aqui, encontro θ igual a 10 graus. Tá? Se eu quisesse 750 luxes sobre a superfície, qual seria a intensidade luminosa dessa lâmpada? Eu tenho a equação aqui, E igual a I sobre D ao quadrado. Então, o I vai ser igual a E vezes D ao quadrado. O E desejado é 750 luxes. O D é 4 metros, então eu precisaria de uma lâmpada com 12 mil candelas, 10 graus de abertura. Será que existe essa lâmpada disponível no mercado? Eu separei aqui algum material aqui. Vocês estão enxergando? Tudo certo? Se vocês estão calados, eu vou continuar. A Aluline, né, é uma família de lâmpadas halógenas da Philips. Lâmpadas halógenas com superfície refletora de alumínio, base G53, dimerizáveis, operam a 12 volts, necessitam de transformador. Ideais para iluminação de destaque, decorativa de residências, hotéis, estabelecimentos comerciais, museus, galerias e outros. Então, é uma lâmpada de destaque, ela aparece aqui no hall de entrada aqui, nesse ambiente aqui. E aí eu tenho 10 graus, veja a temperatura de cor, 3.000 Kelvin. Então, ela é amarelinha, que é uma característica das lâmpadas incandescentes e halógenas, né? Eu queria 12 mil candelas, eu não tenho aqui, ó, 23 mil, 4 mil, 30 mil, não tenho as 12 mil candelas. E a abertura eu tenho 8 e 24 graus. Tá? E eu tenho potência de 50, 75 watts e 100 watts. Isso daqui pode procurar uma LED, né, que possa substituir, mas ela teria que ter essas mesmas características aí. O ângulo de abertura de 10 graus e 12 mil candelas.
Então, não achei. Posso procurar entre as dicróicas. Então, estou procurando aqui, ó. Lâmpadas dicróicas são halógenas também, refletoras. Tá? A base já é do tipo bipino. Operam também em 12 volts para nesse fabricante. Tá? Alguns outros fabricantes já fazem para 127 volts. Podem ser dimerizadas também. Bom, e aí, entre essa família aqui, ó, aqui nessa figura, elas aparecem aqui, né, jogando, a gente vê aqui o reflexo do faixa aqui na parede, né, numa loja, ambiente aqui comercial. Aí a gente vê aqui, ó, temperatura de cor eu tenho 3.200, 2.900, sempre temperatura quente. Aí eu tenho abertura do faixa, eu tenho 36 e 10 graus. Eu encontrei 10 graus aqui na dicróica. E aí eu encontrei essa aqui com 5.000 candelas e essa aqui com 13.000 candelas. Então, pronto, encontrei, ó, disponível no mercado, uma lâmpada com 13.000 candelas, 10 graus de ângulo de abertura. Eu posso adotar ela, tá? 50 watts. O IRC é 100, ele não está dizendo aqui, mas é. Aí, olha, veja aqui. 20 watts, 50 watts, 10 graus. Tá aqui ela, né? Brilliant Line de Croica, 50 watts, 10 graus. Tá ok? Aí eu vou instalar ela a 4 metros de altura. Aqui tem, né? Que tem algumas informações. Por exemplo, se eu instalar ela a 1 metro de altura, vai dar certinho aqui as 13.000 candelas dela. E o diâmetro do facho vai dar 17 metros. Se eu colocar ela, se eu dobrar essa distância, ó, 2 metros, a iluminância, né, de 13.000, aqui, porque assim, aqui os 13.000, teria 13.000 lux, porque igualaria as candelas, né, porque o H é igual a 1. Quando H é igual a 2, a iluminância vai cair 4 vezes, ó, porque eu dobrei a distância, né, então ela caiu 4 vezes. E se eu dobrar mais ainda essa distância, né, esse aqui vai cair ainda mais 4 vezes. Aí eu vou chegar nos 750 luxes, né, desejados. E o diâmetro vai aumentando também, né, o diâmetro do facho. Eu quero 70 centímetros e um pouco mais, aqui vai dar um pouco mais de 750 luxes. Então, eu tenho aqui alguma indicação já, porque eles já fizeram o cálculo usando aquela equação lá. Tá ok até aí? Então, eu já apresentei para vocês aqui a Luline, a dicróica, essa Master Color aqui, ela é aquela do jardim, né? CDMR PAR 30, lá para refletoras de multivapor metálico, não somente para o jardim, né? Aqui ele diz que a temperatura, a aparência de cor também é quente, 3.000 Kelvin, né? Como ela tem excelente reprodução de cores, ela pode ser usada para ambientes internos também. Iluminação de destaque, disponível na versão 35 watts, faixa de 10 e 30 graus. Ó. Ela pode ser usada também para ambientes internos. Necessita de reator e ignitor. Aqui ela está dizendo aqui que, que possui, né? Reator e ignitor. Possui bloqueador ultravioleta para redução da emissão de raios ultravioleta, porque ela é multivapores metálicos. Aí aplicações, iluminação de destaque em vitrines, lojas, fachadas, então ambientes internos e externos, né? Aqui ela aparece também na fachada, na entrada da loja aqui.
E os dados dela, ele disse que ela tem de 10, abertura de ângulo de 10 e de 30 graus. Aqui ele não está fornecendo, ele está dizendo aqui que tem a potência 38 watts, tensão para ignição, temperatura de cor e IRC, que também não é tão alto. E as candelas aqui. Mas não deu o grau de abertura. Ah, tá aqui. 10 graus, 23 mil candelas, ó. E esse outro aqui, 44 mil candelas. Então, ele já é mais forte. Aqui, 68 mil candelas. Então, para fachada, ela é boa, né? Tá? Isso aqui, ela tem aqui o ângulo de abertura e também as candelas. Ela é forte. Né? Esse aqui de 30 graus já tem 5 mil candelas. Então, ele pode ser usado para ambientes internos e externos. É aquele mesmo gráfico, né? Mostrando aqui o diâmetro do facho para algumas situações, algumas distâncias, né, de instalação aqui em relação ao plano ser iluminado, tem aqui, né, a distância e o diâmetro do facho. Bem, voltando aqui para o nosso assunto, né, podemos apresentar um segundo exemplo desse assunto, que é essa outra situação aqui. Qual será a distância de linha? Agora eu quero a distância, né, na parede. Veja, essa luminária aqui, ela está na direção desse quadro aqui, né, lá em cima do teto. Quero instalar ela na direção do quadro aqui. E dessa forma, eu vou considerar, digamos assim, uma incidência perpendicular do facho na superfície. Seria mais perpendicular se eu rebaixasse, né, essa luminária e jogasse ela bem aqui. No teto não é um pouco inclinado, né? O que eu vou fazer? Eu vou inclinar aqui a lâmpada aqui nessa luminária, inclino a lâmpada e jogo para tentar fazer o mais perpendicular possível e o cálculo vai ser aproximado. Qual será a distância de linha de uma luminária equipada com uma lâmpada do tipo de croica, né? Da Osram. 50 watts, 12 volts, 10 graus de ângulo de abertura. Então, aqui eu já tenho o ângulo, já sei qual é a lâmpada e quero saber qual é a distância. O faixa de luz incide numa superfície de 44 centímetros de diâmetro. Qual será a iluminância no ponto central de incidência do faixa de luz? Sabendo que a intensidade luminosa da lâmpada é de 2.500 candelas. Ok? Então, eu tenho aqui essa distância aqui do centro do quadro até o teto é 1,40 m. Tá? E tem o diâmetro do facho que eu quero que fique dentro do quadro aqui. Tá? Em 44 centímetros. Aí eu vou fazer o quê? Nesse caso, o diâmetro já foi dado, né? 0,44 metros, e o ângulo de abertura também, 10 graus. Eu vou calcular a distância da fonte de luz ao plano iluminado, D. Essa distância aqui, eu vou calcular agora, usando aquelas equações lá, né? Essa equação aqui, D igual a 2D tangente de θ sobre 2. E aí eu vou isolar o Dzinho, D sobre 2 tangente de θ sobre 2, vou jogar aqui os valores, vai me dar 2,5 metros. Então, eu sei aqui que aqui é 2,5 metros e aqui é 1,40 m. Né? Então, pelo teorema de Pitágoras, eu vou ter D ao quadrado é igual a H ao quadrado mais D' ao quadrado. Então, o D' vai ser o D ao quadrado menos H ao quadrado. Vai me dar 2 metros. Então, veja, nesse caso aqui, eu não usei aquela equação do x igual a 0,6H menos 0,9. Parti logo para essa consideração aí, né, que eu quero usar a lâmpada com 10 graus de abertura, 2.500 candelas, né, e poderia usar até uma lâmpada de intensidade luminosa menor, né, porque considerando uma incidência perpendicular do faixa de luz sobre a superfície, né, como eu falei para vocês, foi considerado aproximado, eu encontrei 625 luxes, e às vezes esse 625 luxes, de repente, ele pode estar muito forte. Eu posso adotar uma mais fraca, tá?
para não ter todos esses 625 luxes aqui em cima. Tá? Se for um quadro com uma proteção de vidro, ainda vai lá, né? Se for direto aqui na obra, tem que tomar cuidado com isso. Aí pode diminuir para uns 50 luxes, 150 luxes, no máximo, né? Pintura em óleo, né? Essas coisas assim, é bom ser cauteloso aí. E aí tu vai fazer o quê, né? Para destacar aqui? Para destacar o restante aqui, né, do ambiente tem que estar mais escuro, né? Se eu jogar uma coisa não muito forte aqui para destacar, o restante aqui tem que estar mais escuro. É assim que é, né? É assim que a gente encontra nas exposições uma penumbra, né, e o destaque lá das obras de arte. Esse exemplo 6 aqui, ele não é exatamente mas eu gosto de apresentar ele aqui, né? Porque ele apresenta a curva de distribuição luminosa da luminária. Não é uma iluminação de destaque, é uma iluminação geral, mas só para mostrar, digamos assim, a abrangência também, né? Da situação aí, a utilização também, né? Desse conhecimento, da aplicação, digamos assim, né? Numa situação aí também onde eu quero calcular a iluminância ponto a ponto, numa superfície, que é isso que Sofre faz também, né? Consultando a luminária cuja curva de distribuição luminosa encontra-se na figura a seguir, supondo-se que essa luminária esteja equipada com duas lâmpadas fluorescentes de 36 watts da OJAM, qual será a iluminância que incide em um ponto a 30 graus de inclinação do eixo longitudinal da luminária, que se encontra a uma altura de 2 metros em relação ao plano do ponto? Então, o ponto está aqui, sobre essa mesa, ou seja, sobre essa área de tarefa aqui, né? Eu calculei, digamos assim, os 30 graus. Como, né? Eu sei essa distância, Hzinho, né, que a gente chama, né, distância entre fonte de luz e o plano de trabalho aqui. 2 metros. Sair pela tangente, né, se eu tivesse outra distância aqui, eu encontro esse ângulo aqui, 30 graus. Aí, então, esse é um caso da iluminação que não é perpendicular. Né? Ele quer saber quanto é a iluminância aqui em cima desse ponto. Para isso, eu preciso da curva de distribuição luminosa da luminária. Ele disse, então, que é no sentido longitudinal, ou seja, no sentido do comprimento, né, da luminária, que está sendo considerada. Se fosse no outro sentido aqui, ia ser no sentido transversal. Então, no sentido longitudinal, é essa curva maior aqui da luminária, produzida, né, pelo conjunto lâmpada luminária e pelo sistema de iluminação aqui. Então, eu tenho aqui essa curva mais comprida aqui, no sentido longitudinal. Em 30 graus, o que eu vou fazer? Eu vou verificar onde é que essa curva aqui, né, onde é que eu encontro, digamos assim, né, os 30 graus nessa curva aqui. Eu encontro nesse ponto aqui, os 30 graus, tá nesse ponto aqui da curva. Isso aqui corresponde a que intensidade luminosa em candelas por 1000 lumens. Ora, ele vem contando aqui, né, 100, 2, 4, 6, 8, 200, 2, 4, 6, 8, 300, 2, 4. Então, aqui é 340 candelas, porque está aumentando de 20 em 20. Veja que essa é essa escala dessa curva. Outras curvas podem ter outras escalas aqui. Então, bem aqui eu tenho 340 candelas. Entendido até aí? Vocês estão muito calados hoje. Estão prestando atenção? Estão aí ainda? Estamos aqui, professora. Se vocês entenderam, então me digam quantas candelas eu tenho em 25 graus. Nada?
Onde é que está o 25 graus? Está aqui no meio, entre 20 e 30? Eu encontrei bem aqui, ó, o ponto. Aí aqui eu tinha que encontrar aqui as candelas, né? Bem aqui é 320, 40, vai dar entre 340 e 360, um pouco mais de 350 candelas, né? Em 50 graus eu tenho quantas candelas por 1000 lumes? Qual a intensidade luminosa em 50 graus nessa curva aí? Ninguém sabe responder? Isso. 180, né? Porque tu tá 50, aí tu vais encostar aqui, né? Vai dar mais ou menos isso, 180. Onde está encostando aqui, na curva, tá? Isso no eixo longitudinal da luminária. Então, isso daqui é o que o software faz, né? Ele pega essa intensidade luminosa, transforma, usa aquela equação lá e calcula ponto a ponto. E ele faz mais, né? Ele calcula a contribuição, né? Se tiver contribuição de outras luminárias nesse mesmo ponto aqui, ele vai somar a contribuição de todas as luminárias. Nesse caso desse exemplo, eu tenho o ângulo de 30 graus e uma altura de, entre o foco luminoso, né, o plano de trabalho, de 2 metros. Na curva de distribuição luminosa, para 30 graus, já mostrei para vocês que é 340. Só que a curva, ela fornece em 340 candelas por 1000 lumes. Veja que naquelas lâmpadas de destaque que eu mostrei ainda agora, de Croica, PAR, e a Luline, a intensidade luminosa é em candelas, tá? Mas para projetores e outras curvas de distribuição luminosas, normalmente é candelas por 1000 lumes, então ele parametrizou para cada 1000 lumes. Só que na luminária eu tenho 2 lâmpadas de 36 watts, cada lâmpada tem 3.350 lumes, como está indicado aqui. Esse 21 é a temperatura de cor dela, né? 3.350 lumes. Então, na luminária eu tenho 6.700 lumes. Aí eu vou fazer essa regra de 3 aqui para descobrir quantas candelas eu tenho. Tá? Eu tenho 340 candelas para cada 1000 lumes, para 6.700 lumes eu tenho 2.278 candelas. Essas candelas aqui é que eu vou jogar na equação, porque a equação ela me pede a intensidade luminosa em candelas, e não em candelas por 1000 lumes. Joguei aqui, cosseno ao cubo de 30 graus, dividido por h ao quadrado, me deu aproximadamente 370 luxes, tá? Sobre a superfície aqui. Isso é a contribuição dessa luminária. Se tivesse outra, ia ter a soma, né, da contribuição das duas luminárias ou mais aqui, que se dissem aqui algum ângulo, né, sobre esse plano aí desejado. Entendido aí? Tá ok. Não sei se eu tenho mais alguma luminária dessa família aí para mostrar, para poder passar para o último tópico do assunto, né? Aqui já é do último tópico. Essa CDR, ela é Master Color, né? Não, mas eu acabei de mostrar já, né? A PAR. Tá. Então, vamos entrar no último tópico do assunto, que é a iluminação de ruas e calçadas. A seguir serão descritas as regras práticas que servem de orientação em projetos de iluminação que complementam alguns projetos de instalações prediais, como é o caso do arruamento de complexos industriais e conjuntos habitacionais. Então, a iluminação de ruas e calçadas, tá? Aqui, então, a nossa abordagem é uma abordagem mais simples, né? Para o iluminamento de ruas e calçadas, utiliza-se normalmente o diagrama de curvas Isolux,
nos quais a iluminância é representada sob forma percentual, onde 100 equivale a valor máximo. Diagrama de curvas Isolux, por exemplo, esse aqui, onde você considera que a luminária está bem aqui, onde digamos assim, nessa divisão, né, entre a calçada, essa calçada aqui, né, e a rua. Então, digamos que ela esteja aqui no meio, né, dessa convergência aqui da calçada com a rua. Aí ela está virada para o lado da rua, mas a curva dela de distribuição luminosa ainda abrange a calçada. E aí, esse diagrama de curvas Isolux considera percentual, né, o percentual da iluminância. Embaixo aqui eu estou com 100, depois 90, 60, 40, aí eu posso ver até o alcance, né, dessa curva de distribuição luminosa. 4 vezes a altura de montagem, que é esse Hzinho aqui, né, ela já não tem mais quase nada, né, 1% só. Tá? Então, ele diz aqui que é utilizar essa curva aí, onde a iluminância é representada sob forma percentual. Pode-se obter também o nível médio de iluminação produzido pela luminária, utilizando a curva de fator de utilização, que fornece o coeficiente de utilização. Esse último indica a percentagem dos lúmenes da lâmpada que a luminária envia a uma faixa do solo com largura determinada. Então, a curva de fator de utilização, ela também é fornecida pelo fabricante, ela deve ser fornecida pelo fabricante, tá? Ela também é dada, considera a luminária bem aqui nesse ponto zero aqui, e aí ela é virada para o lado da rua, e aí ele fornece o fator de utilização em função, né, da altura de instalação também, né, a largura da rua em relação à altura de instalação da luminária. Bom, esse exemplo aqui, ele mostra também essa equaçãozinha aqui para calcular a iluminância média, né? Digamos assim, um percentual em relação, ou é uma constante, né, em relação a essa relação entre o fluxo luminoso da lâmpada instalada na luminária e a altura de montagem ao quadrado. Então, cada conjunto desse, lâmpada luminária, tem uma constante dessa aqui. Essa constante não é universal, digamos assim, né? Você tem que verificar lá com o fabricante. Depende também da lâmpada que vai ser instalada lá e da altura de montagem. Tá? E aqui é o exemplo de curva de fator de utilização também. Essa curva, como já foi dito aqui, que indica o percentual dos lúmenes da lâmpada que a luminária envia, né, a uma faixa do solo com largura determinada. Bom, e aí depois a gente calcula com esse fator de utilização, né, que eu chamei aqui de UR no lado da rua e o C no lado da calçada, e com outras informações, né, fluxo luminoso da lâmpada, largura da rua, espaçamento entre os postes, largura da calçada, todas essas informações de projeto nos ajudam a calcular o iluminamento médio na rua e na calçada. Então, esses dois dados, esses dados técnicos, né, fornecidos pelo fabricante, né, a curva de fator de utilização e a curva Isolux, ela me ajuda a calcular a iluminância de duas formas, de ponto a ponto, que é o caso da curva Isolux, né, e a média, que é utilizando o fator de utilização, iluminância média. Aqui alguns níveis de iluminamento recomendados para áreas externas, que eu consegui, né, uma das referências. Existem também normas, né, existe a norma da ABNT, né, que também indica, né, se é uma via de tráfego, né, se é tráfego intenso, se é tráfego de poucos carros, quanto deve ser a iluminância média, né, aqui essa é a iluminância média aqui que tem nessa tabela, né, se é trânsito de pedestre, se é muito intenso o trânsito de pedestre, se é médio, se é baixo. Então, essa norma da ABNT também
ajuda, né, na questão do projeto. E o exemplo, né? O exemplo 7. Supor uma luminária instalada a 8 metros de altura, iluminando um arruamento habitacional, com rua de largura igual a 8 metros e calçada de largura 2,5 metros. A distância entre os postes é 20 metros. Calcular o iluminamento médio na calçada e na rua. Veja, aqui também são dados de projeto, mas, digamos assim, também é por tentativa e erro, né? Se a gente tem um software para ajudar nas simulações, é melhor, tá? O que a gente tem aqui? Né? A gente tem a rua com 8 metros e a calçada de um lado e do outro com 2,5 metros. Isso aqui é projeto, né, que é feito pelo engenheiro, né, civil. O arquiteto também ajuda, né, dá as opiniões dele lá. Nessa calçada aqui tem que ter espaço para passar o cadeirante, né, para colocar o poste, para colocar as placas, tem que ter espaço também para todo mundo, né? E aqui também tem que ter um espaçozinho para a questão da drenagem da rua, né? Que a gente vê aquele meio-fio, né? Meio-fio, aquela lateralzinha, né? Que tem aqui, tem a drenagem, tem aquelas tampas assim, né? Aquelas grades assim, onde vai a água, escorre a água. Então, tem que ter espaço para todo mundo aqui. E dependendo do fluxo de carros aqui, ele estabelece essa largura aqui, né? Para dar, tem que passar aqui 2 caminhões, aí faz a largura, né? Tem que dar para fazer ultrapassagem. Eles estabelecem aqui esse tamanho aqui. Aí o projetista, o eletricista vai e recebe isso daqui para fazer o projeto dele. Aí ele estabelece, digamos, 8 metros de altura. Aqui na nossa cidade, né, nosso padrão da CELPA para iluminação pública, eu vejo, às vezes, 6 metros, e às vezes eu vejo mais do que 6 metros, às vezes eu vejo em torno de 8 metros. Como é que eu sei, né? Bom, nas normas, quando vinha, a figura da norma vinha 6 metros. Quando eu passo na rua, se tiver na direção, né, porque tu tem aqui o pavimento térreo, né, dos prédios, depois tem o primeiro pavimento. Se estiver na direção do primeiro pavimento, ou seja, tem o térreo 3 metros, e o primeiro pavimento mais 3 metros, então é porque está com 6 metros, a altura daquela lâmpada, né, da iluminação pública. Agora, se ela passou, né, aí já são margem de 6 metros. Então, depende muito do padrão, né? E aí, esse padrão aqui, ele botou 8 metros, igual a largura da rua. Tá? E aí o espaçamento. O espaçamento pode ser até 4 vezes a altura de montagem, mas até nós vimos naquela figura, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, que 4 vezes a altura de montagem já não está contribuindo com nada. E aí pode acontecer o quê? Aquela questão do zebramento, né, das vias, né? Uma hora está escuro, outra hora está claro. Uma hora está escuro, aí fica feio. O ideal é ter um certo fator de uniformidade aqui também. Então, até 2,5 vezes a altura de montagem seria mais recomendável. Então, nesse caso aqui foi colocado, né, 20 metros de espaçamento, 2,5 vezes a altura de montagem aqui. Então, digamos assim, isso aqui seria o ponto de partida, né, para fazer o projeto. E aí foi escolhida essa luminária aqui. Tá? É uma luminária de vapor de sódio da Philips, a SONT, de 250 watts. Mas eu não queria essa, eu queria LED. Então, pode procurar uma LED com mais ou menos, que forneça mais ou menos esse resultado, né? O resultado desejado, que tenha um fluxo luminoso equivalente, digamos assim. Essa lâmpada aqui, de 250 watts, o fluxo luminoso dela é 27.500 lumens. Aqui ele sugere, né, esse espaçamento aqui de 9 metros, tá? E ele já forneceu aqui, ó, o diagrama de fator de utilização aqui, tá?
e a curva isolux também. E veja aqui, ó, a constante é outra, ó, 0,179 vezes fluxo luminoso da lâmpada sobre H ao quadrado. Então, eu não sei se eu fiz aqui o cálculo para a iluminância máxima aqui. Vamos calcular aqui, então, né? Quanto vai dar a iluminância máxima aqui? A lâmpada tem 27.500 lumens, né? 27.500 lumens. A altura de montagem é de 8 metros. Então, vai ficar 0,179 vezes 27.500 dividido por 64, né? 76,9. 77 luxes. A iluminância máxima. Tá ok? Bom, e aí eu posso ver na norma, né? Eu posso olhar a norma em função do fluxo de cargos. Fluxo de cargos esperado aqui qual é a iluminância indicada para essa rua aqui. Eu já consegui aqui descobrir que 77 luxes é a iluminância máxima, aqui no pé do poste, né, próximo aqui do poste, tá? E qual seria a iluminância média aqui? Aí eu posso estabelecer, né? Eu vou colocar tudo de um lado, eu vou colocar alternado de um lado e do outro, o software ajuda a gente a decidir. Né? Ele vai ser alternado, se vai ser tudo de um lado, se basta, quando é bem estreita assim, basta de um lado só. Né? Bom, então eu descobri aqui os 77 luxes, usando essa equação aqui. Nesse caso, a largura da rua é de 8 metros, a largura da calçada 2,5 metros, a altura de instalação da luminária 8 metros, o espaçamento entre os postes 20 metros, sendo L igual a H, largura da rua igual à altura de montagem. Da curva de fator de utilização da luminária, eu tenho fator de utilização igual a 0,3. Então, eu vou para cá, L é igual a H. Do lado da rua, vou subir aqui e encontrar o fator de utilização igual a 0,3. Encontraram aí? Tá ok? Sendo L igual a 0,3125H, foi o que eu fiz? Dividir, né? 2,5 por 8, tá? Tem-se da curva de fator de utilização, o fator de utilização da calçada 0,13. 0,3H. Bom, no olho é mais difícil, né? Vamos lá. Aqui vai dar 1H, aqui vai dar o quê? De 25 e 25, né? 25, 50, 75, 1. 25, dá um pouquinho acima de 25, 0,3, né? Ele encontrou aqui 0,13, porque aqui é 0,1, 0,15, 0,20, tá mais ou menos 0,13. Isso aqui é no olho, ok? Então, esse 0,13 seria o fator de utilização do lado da calçada. Fluxo luminoso da lâmpada 27.500 lumens. Ok. Ah, tá aqui, ó. Iluminamento máximo, que eu acabei de calcular, aqui 76,7 luxes. Iluminamento médio na rua, é só usar a equação, jogando o fator de utilização do lado da rua e os dados de projeto, né, largura da rua e distanciamento entre os postes, 51,6 luxes na rua e na calçada, 71,5 luxes na calçada. Ah, tá bom, não tá bom. Bem, você pode olhar a norma, né? Às vezes a norma ela indica uma iluminância bem abaixo, né? 5 luxes, mas 5 luxes é meio pouco. Então, vai assim de projetista para projetista, né? Vou mostrar aqui para vocês esse projeto aqui, do campus de Ananindeua, da UFPA.
né, onde eu fui responsável exatamente pelo projeto da iluminação, é o projeto da rede de distribuição de 13,8 kV e a iluminação pública, digamos assim, né, do campus, tá? E aí eu tive tinha um bolsista, né, e ele se assim, ele se dedicou muito, né, ao projeto e ele desenhou no Dialux, né, o campus de Ananindeua todinho, que é esse aqui, né, e colocou os prédios. Depois eu disse para ele, pinta esses prédios aqui pelo lado de fora e tal. Essas aqui que aparecem amarelinhas são as passarelas projetadas pelos arquitetos, né? E aí nós fizemos todo um projeto de iluminação eu não consigo mexer e aumentar mais aqui. Fazer o seguinte, eu vou diminuir para poder mexer um pouquinho mais aqui. E passar mais para cá. Enfim, nós fizemos aqui o projeto da iluminação que a rede de distribuição estava passando aqui nas laterais, para não enfeiar o centro, né? E eu acho que vocês estão enxergando, né? Esses postezinhos aqui. Então, esse poste foi plantado aqui um a um, tá? E o padrão era esse. Deixa eu abrir aqui o outro, acho que tem outro aberto aqui. Onde é que eu estou? Acho que esse aqui está mais bonito, né? Esses postes foram plantados um a um aí, foi feita, nós sempre fazíamos a simulação, tá? Aqui rabutou até ônibus e carro e tudo. Então, quais informações que nós tínhamos, né, de circulação de carros e pedestres aqui, nós estabelecemos aqui uns 60 lux que a gente queria, embora a norma indicasse uma iluminância mais baixa. Mas eu não queria deixar muito baixo, muito escuro, porque eu achei que favorece a questão de assalto e tudo, né? Muito escuro. Tá? Então, aqui é estacionamento, né? E aqui, na lateral aqui, vai passar a rede de distribuição de 13,8 kV e tem aqui que vai circundar todo o campus, uma ciclofaixa, né? Não é uma ciclovia, né? É uma ciclofaixa, ou seja, ela tem uma pequena, ela está no mesmo nível da rua, tem uma pequena distância aqui, mas aqui seria para pedestre e para bicicleta. E aqui a gente vê, esse verdezinho mais ou menos seria a drenagem da rua e tudo. E aí nós fizemos, né, esse projeto aqui, nós colocamos de um lado só, né, a lâmpada, luminária com lâmpada LED, mas nós percebemos que ficava meio baixo, nós colocamos 8 metros aqui de altura, lâmpada de 180 watts, mas ficava assim meio mal iluminada a calçada, aí pegamos uma outra luminária, mas ele virou para a rua também, mas ela tem cada vez que eu clico aqui, ele me mostra um negócio. Ela é menorzinha, ela está instalada, se não me engano, a 4 metros de altura, né, e o fluxo luminoso mais baixo aqui. Aí, agora que eu enxerguei, ó, veja que aqui tem duas vias, né, então ela está aqui no meio, tá? Aqui nessa ciclovia aqui, né? Aqui essa ciclovia ela serve para bicicleta e para pedestre. Então, nós achamos que ela estava mal iluminada, colocamos mais coisa aqui. E nós íamos fazendo por simulação, e cada ponto que a gente achava que estava mais iluminado, vamos colocar mais uma lâmpadazinha aqui. Então, tanto que aqui no jardim tem, aqui dentro da passarela tem outros, né? Tipo como é aqui na universidade, aqui no nosso campus, tem aqui interno na passarela, mas tem do lado de fora também. E aqui fomos colocando também, e aqui a gente via qual é o fator de uniformidade, né? Mais ou menos 0,6 o procurado, e ficou mais ou menos 60 luxes aqui. Tá? Aqui, na entrada principal, os arquitetos pediram para nós não colocarmos a rede 13,8 kV e pediram uma rede de distribuição subterrânea aqui. Nós fizemos só aqui no meio subterrâneo, para não atender, né,
pedido lá dos arquitetos, porque como o nosso solo aqui, ele se mexe muito, aqui na universidade, quando ela surgiu, era tudo subterrâneo, e passaram tudo para aéreo, porque rompia muito. O cabo rompia muito, era um problema. Então, para enfrentar esses problemas, nós já fizemos aéreo, só aqui no meio nós fizemos subterrâneo, né? Aqui nesse cruzamento, onde tem passarela de pedestre, houve um cuidado de iluminar mais. Né? Aqui ele não representou, mas a gente sabe que tem uma passarela de pedestre bem aqui. Então, iluminou mais, ficou mais iluminado, onde é cruzamento e tal. Então, isso aqui tudo não vai ser apresentado assim, foi apresentado para os outros projetistas e tal, mas o cliente vai receber o projeto no AutoCAD, mas ele não sabe o trabalho que deu, né, fazer isso aqui, fazer essa simulação toda no Dialux, tá? Então, esse é um exemplo, né, de projeto, né, de iluminação externa. Nós chamamos de iluminação pública, nós nos baseamos muito nas normas da CELPA, nos ajudaram muito essas normas, a BNT, mas é um projeto particular, mas qual é a tua referência? Né? Acaba sendo a concessionária. Esse aqui é o relatório do Dialux, né? Foi usada aqui lâmpada, nós simulamos, né, com lâmpada da LG, de Street Light, 180 watts, 5.700 Kelvin. Tá? E aí ele dá todo o rendimento, enfim, todos os dados aí, e curva de distribuição luminosa. E aí o software calcula tudo, né? Porque a mão realmente é muito difícil. Esse braço aqui também, nós estabelecemos o tamanho dele, esse ângulo aqui de inclinação, tudo aí nós fornecemos, né? E aí foram várias tentativas e erros. Fazíamos lá, ele me chamava, vamos lá, e a gente sentava junto e via o resultado. Ah, não tá bom, vamos ver outro, melhor aqui. Aqui na calçada, né? Aqui ponto a ponto, como ele calculou, tá? E mais adiante na rua, que aparece, né? Ele calculando aqui na calçada e na rua. Eu não simulei aqui para mostrar para vocês, mas se não me engano, dava essa faixa. Aqui está mostrando até menos do que 60 lux, né? Passeio P4, mais adiante ele vai mostrar na rua. Aqui na rua. Tá? Mas, se não me engano, no estacionamento ficou, né? Mais do que isso aí. Aqui ele está mostrando 14, 20, 30 luxes, né? Bom, esse é um exemplo. Não sei se ele abriu aqui. E o que foi apresentado para o cliente foi diferente. Né? Foi a rede de distribuição de 13,8 kV e outra prancha, ele abriu, nós apresentamos todo o sistema de iluminação, todas as lâmpadas, luminárias. Aqui, só que aqui eu abri o projeto... Abri o projeto da redistribuição. Não está mostrando aqui as lâmpadas, não? Ele é pesado. Olha, isso aqui é a iluminação. Luminárias e postes. Por que está colorido? Porque aqui já aparece a nossa distribuição em circuitos. Como nós distribuímos aqui. Aqui aparece o poste com o transformador e a distribuição em circuito. Então, o projeto ele ficou assim, foi entregue assim, né, para execução. Olha aqui o postezinho. Isso aqui veio do Dialux. O poste com a lâmpada. Tá?
Então, pronto. Depois tem outro, né, é o encaminhamento, que aqui tem a divisão em circuitos, posicionamento das arandelas nas passarelas e tal. Depois outra prancha com encaminhamento desses circuitos aqui. Tá? Na entrada aqui, ficaram esses postes grandes, 12 metros, né, de altura, aqui, né? Acho que 1,5 m, se não me engano, é o tamanho do braço. Tá? Aqui, olha, esse 8 aqui, 8 metros. Sim. Vou perguntar para ele. Mas vou perguntar, não sei te responder, posso verificar lá. Mas isso aqui realmente tem, né? Tem essa passagem aí do. Porque ele veio, ele colocou aqui tudinho. Bom, lá eu mostrei, né, a simulação. Aqui eu vou mostrar o cálculo feito à mão, né? Iluminamento no ponto 1. Já mostrei também o cálculo da iluminância geral, média, né? Mostrei lá o software calcula a iluminância média. E aqui como fazer na mão, né? Nesse caso aí, ele tá dizendo no ponto P1. O ponto P1 destacado aqui é esse aqui, ó. Ele fica no meio da rua e no meio também dos postes, do L1 e do L2 aqui, né? Então, eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu tenho que calcular, se eu for calcular aqui as coordenadas, digamos assim, desse ponto, as luminárias estão aqui, né? Por exemplo, L1 está aqui, a coordenada dele, ele andou aqui, né, para o meio da rua, e depois ele andou aqui para o meio entre L1 e L2. Tá? Então, eu tenho as coordenadas aqui, XY aqui dele. Né? Aqui, ó, P1X, aqui P1Y, que está mostrando desse lado aqui, mas tanto faz para um lado para o outro. Né? Enquanto que o P2, por exemplo, ele simplesmente está aqui na frente do L2, então ele não se deslocou em Y, né? O Y aqui vai ser 0, ele só se deslocou aqui, nessa direção X aqui, né? Então, vamos lá. Calculou aqui no ponto P1. Ponto P1 a gente já sabe, né? Ele andou para o meio da calçada, ou desculpa, para o meio da rua, né? Então, a rua tem 8 metros, então L sobre 2 é 4. Né? E a altura de montagem é 8 metros. Então, parametrizando, né, esse deslocamento dele em relação a H, a altura de montagem, se deslocou 0,5 H no eixo X, né? Em relação a Y, bom, Y ele se deslocou para metade da distância entre os postes. A distância é 20 metros, então ficou 10 lá, né? Parametrizando em relação à altura de montagem, eu teria 1,25 H. Então, eu vou lá para aquele diagrama de curvas, né? E vou verificar para 0,5 H no eixo X e 1,25 no eixo Y, né? Quanto é que eu tenho de contribuição? Vamos lá. Aí eu estou calculando a iluminância ponto a ponto. Então, eu estou naquele ponto P1 aí. Então, estou aqui, desloquei 0,5H, está aqui, e 1,25H. Aqui é 2, aqui é 1,5, 1,25 aqui no meio, né? Aí ele achou aqui, ó, 30% aqui, ó, da iluminância máxima. Ele chegou aqui nesse ponto, nessa curva, digamos assim, dos 30%. Tá? Então, quanto vai ser a iluminância aí nesse ponto?
é igual a 30%. Então, a iluminância no P1, contribuição da luminária 1 lá, 30% do E máximo, 23 luxes. Como ele está no meio do caminho, eu posso dizer que eu tenho a mesma contribuição da outra luminária lá, mais 23 luxes. E o iluminamento final no ponto P1 vai ser de 46 luxes. Tá ok? Só o H aí que está maiúsculo, né? E tem hora que ele aparece minúsculo. As equações. Não, até que ele está maiúsculo. Né? Até que ele está maiúsculo. Por causa, eu botei ele maiúsculo por causa desse gráfico aqui, onde ele aparece todo maiúsculo. Mas aqui ele aparece minúsculo na equação. Impressionante. Mas tá bom, tudo bem. Aí, vamos ver agora no ponto P2. O ponto P2, então, ele fica bem na frente da luminária L2. No ponto P2, eu teria a contribuição de L1. Bom, ele andou para o meio da rua, 0,5H, e ele andou todinho o S, né? Ele foi lá para onde está, então 2,5H. Ok? Vamos lá. Ele está aqui, né? Então, dessa luminária L1, ele andou os 20 metros aqui, dá 2,5H, e andou também 0,5H, no meio da rua aqui. Então, se eu for considerar aqui 0,5 com 2,5, posso ir para um lado ou para o outro, né? Ele indicou aqui os 4%. 2,5. Está nessa curva aqui dos 4%. Tá? Então, eu só vou ter 4% da iluminância máxima como contribuição da luminária 1. E da luminária 2? – 4% de 76,9 dá 3 luxes só. Para o L2, eu me desloquei lá para o meio da calçada, da rua, né, deu 0,5H, e não houve deslocamento do eixo Y. Então, 0,5 e 0, encontrei 70% do E máximo lá na curva lá do diagrama Isolux. Então, aqui é iluminação ponto a ponto, né? 0,5H, está bem aqui, foi considerado 70% aqui, essa curva aqui, dos 70%. Então, pronto. 70% de 76,9 deu 53,8 luxes, somado com os 3 luxes da outra, deu 56,8 luxes. Ponto a ponto. Ah, então, o software ele faz isso, ele calcula, ele mostra para a gente. Com isso, nós terminamos o capítulo 5. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Eu corri um pouco na aula passada, e fiquei com receio de não terminar hoje. O capítulo 5. Mostrei para vocês, coloquei para vocês acho que já encontraram, né? Vocês já encontraram. No SIGA-A, o projeto da terceira avaliação, né? Bom, esse projeto, vocês vão poder fazer ele em equipe, tá? Nós já estamos na última semana, terminando o semestre, tá? Então, dá para fazer em equipe. Estão enxergando ele aí? No máximo 3.
tá? Componentes na equipe. Eu imaginei uma loja uma operadora, né? Uma loja de operadora de telefonia móvel. Aí, por exemplo, aquelas que tem no shopping, né? Então, tem aqui vitrine, né? Aí aqui uma sala de espera, mostruário, atendimento. Então, aqui pode ser considerado um ambiente único aqui na frente, né? Aqui é a parte onde ficam os caixas de pagamento, com armário, um pequeno banheiro para os funcionários, né? Aí tem o mezanino. Lá em cima tem um atendimento VIP, né? Um outro atendimento aqui. Ele colocou aqui uma espécie de recepção. Aqui não tem porta, né? Um balcãozinho, né? Deve ser para receber também alguma coisa aqui. E uma copa aqui atrás. Então não tem muitos ambientes, tem poucos ambientes aqui, dá para fazer em equipe de no máximo 3 componentes, tá ok? Ficou alguma dúvida? Sim, digamos assim, o passo a passo, né, do projeto, esses verdes aqui que aparecem são colunas. O passo a passo do projeto e pode mandar em CAD, porque se for o caso também, pode ficar no projeto, né, dá para aparecer também, se fizer direitinho, botar na folha A4, né, no PDF, é só limpar, tirar tudo que tem aqui, né, para jogar as luminárias aqui dentro. E se não mandar no CAD, dá para fazer, dá para entender, digamos assim, desde que esteja direitinho e com a legenda, né, dá para entender também tudo no PDF. Tá ok? Pode fazer em equipe de até 3. Lembrando da data limite, né, de entrega, porque eu tenho até o dia 15, tá? Para lançar tudo no sistema. E fechar. Não, não, eu não. Pode ser só no model mesmo. Não precisa fazer layout da prancha. Tá? Se for um projeto assim, que vocês estejam cobrando, tem que ter, né? Layout. Se for de verdade, assim, valendo, tem que ter o layout. Acho que dá para a gente começar o capítulo 6, então, né? Já que já foram todas as dúvidas aqui desse. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é muito pesado. Sim, só lembrando também que eu coloquei no Cigar já os capítulos 7 e 8, tá? A intenção é terminar o capítulo 6 na aula que vem. Não sei se vai dar tempo de ver alguma coisa ainda já do 7, né? Ou de ver tudo. O 7 dificilmente vou conseguir ver tudo. Mas eu já coloquei como uma atividade assíncrona, né? Eu não estou conseguindo fechar esse aqui. Vamos lá, capítulo 6. Esse capítulo ali também já está lá no Siga A. Estou tentando fechar, mas não consigo. Bom, o capítulo 6, ele é o capítulo de instalações e edificações de uso coletivo.
Ou seja, quando a gente considera edifícios, por exemplo, ou mais de um ponto de medição, por exemplo, posto de gasolina, onde tem as lojas. Então, são instalações. Aqui, no nosso caso, aqui, na nossa disciplina, seria mais para essa questão aí de edifícios, né, de prédios residenciais ou com pequeno comércio embaixo. Esse capítulo é baseado na norma da Equatorial, tá? Nos conceitos e apresentações da Equatorial, alguns livros, né, com referência. Cada livro ele tem a sua concessionária onde ele se baseia também, né? Então, se você for olhar um livro, ele vai se basear em outros, né? Na CEMIG, na Light, e aqui a gente se baseia nas condições da Equatorial. Então, nós iniciamos aqui com as considerações gerais, né? O presente capítulo tem como objetivo analisar os critérios mínimos a serem observados nas instalações elétricas em edificações individuais atendidas através de medição agrupada e em prédios com múltiplas unidades consumidoras. Sistemas com medição agrupada são aqueles destinados à medição de até 4 unidades consumidoras monofásicas, ou seja, aquelas com carga instalada até 10 kW, ou seja, a classificação continua a mesma, né? Localizadas em edificações que não possuem área de condomínio, com utilização de energia elétrica pelo condomínio, né? Então, a gente chama aí de medição agrupada. Prédios com múltiplas unidades consumidoras caracterizam as edificações que possuem mais de uma unidade consumidora em agrupamentos verticais, sendo prédios, casas, comércios, ou horizontais, condomínios fechados, loteamentos, entre outros, e que possuem regiões de uso coletivo que também se constituem em unidades consumidoras. Por exemplo, a própria iluminação, né, externa, exterior, né, a área de condomínio, quadra, salão de festas, tudo que for, bombas, né, tudo que for do condomínio. Então, coloca-se uma medição para o condomínio, né, que é rateada entre os moradores, lá, o consumo, a conta, né, é rateada entre os moradores. Estão incluídas também, nesse caso, edificações isoladas ou agrupadas em um mesmo terreno, que possuam área de condomínio ou com ou sem utilização de energia elétrica, bem como postos de combustíveis com lojas de conveniência, galerias de lojas e complexos esportivos com academia e lojas, entre outros. Então, essas situações aí todas envolvem, né, os casos em que é diferente de você ter uma residência com aquele medidor exclusivo lá para aquela residência. Você pode ter situações onde você tem loteamentos e quer fazer medições individuais, ou cada um vai se responsabilizar pelo seu consumo, né? Postos de combustíveis, galerias e academias, e onde ele aluga, né? Ele pode alugar alguns ambientes lá internos para lojas e comércios e tal. E também edifícios, né? Classificação dos consumidores individuais. De acordo com a NT 004 da Equatorial, os consumidores pertencentes às edificações de múltiplas unidades consumidoras podem ser monofásicos, bifásicos ou trifásicos. Monofásicos a mesma classificação da NT 001, né? Possuem carga total instalada até 10 kW, são atendidos em 127 volts, desde que não possuam motor com potência superior a 3 cavalos, máquina de solda, transformador com potência superior a 4 kVA, aparelho de raio-x com potência superior a 4 kVA, quando a ligação não for feita através de transformador, isolador e estabilizador de tensão, qualquer outro aparelho com potência individual superior a 5 kVA.
são até grandes, né, essas potências aí para um consumidor monofásico. Se ele diz que não pode ser superior, ele aceita até essa potência aí, né? Consumidores bifásicos possuem carga total instalada até 15 kW, atendidos em 127 e 220 volts, através de alimentador bifásico, ou seja, duas fases neutro e terra, não esquecer do terra, né? Desde que não possuem suas instalações motor com potência superior a 5 cavalos, aparelho de raio-x com potência superior a 7 kVA, quando a ligação à rede não for feita através de transformador isolador e estabilizador de tensão, qualquer outro aparelho com potência individual superior a 7 kVA. Então, ele aceita, né, até essas potências aí. E os trifásicos possuem carga instalada até 75 kW, atendidos em 127 e 220 volts, através de um alimentador trifásico. E não devem possuir em suas instalações motor trifásico com potência superior a 50 kW. Lógico que um motor desse, ele vai usar um tipo de partida suave, né? Ele não vai partir de uma vez, né? Aparelho de raio-x trifásico com potência superior a 50 kW, quando a ligação não for feita através de transformador, isolador, estabilizador de tensão, máquina de solda, a transformador com ponte retificadora com potência superior a 50 kW, qualquer outro aparelho trifásico com potência superior a 50 kW. Tabela 25 da NT 004 determina a classe dos consumidores, indica os condutores, a proteção e outros componentes, de acordo com o padrão de entrada para cada tipo de consumidor. Então, veja, a NT 004 da Equatorial, ela vem, inclusive, com alguns anexos aqui. Cálculo de queda de tensão, solicitação de viabilidade técnica, comissionamento, vistoria, ligação. Então, esses anexos também ajudam, né, e são solicitados pela concessionária. Nós fizemos isso, esses cálculos aí foram feitos lá no caso do projeto de Ananindeua, né, do campo de Ananindeua, porque era 13,8 kV a ligação lá. Aí fizemos levantamento da demanda e outros cálculos complementares lá. Bom, aqui, como sempre, né, ele serve aqui a nossa região e a região do Maranhão também. Então, são 2 níveis de tensão. E aí ele falou na tabela 25. Localizar. Tabela 25. Congelou. Pronto. Pronto. Tabela 25. Bom, nós já conhecemos, né, da NT001, uma tabela parecida com essa. Impedimento de múltiplas unidades consumidoras no Pará. Só que na NT001 é para consumidores atendidos em baixa tensão, né? Aqui, ele mostra aqui, ramal de ligação, né? O ramal de ligação é aquele que é instalado pela CEL, pela Equatorial, né? A distância até 2 quilômetros da orla marítima, em cidades próximas, né? Que tem lá o litoral, próximo do litoral, onde tem ambientes, né, mais agressivos para os condutores, tal, usar o cabo de cobre, né? Não é indicada a utilização do alumínio. A partir de 2 quilômetros da orla marítima, aí o ambiente é menos agressivo, aí já pode usar o alumínio, né, multiplexado. Aqui tem o condutor isolado de cobre mínimo, né, do consumidor, né, e depois os eletrodutos, né, a entrada lá. E aí a classificação, né, tipo de fornecimento, carga em quilowatt, disjuntor. Então, em cima desse padrão aqui do disjuntor, é que a Equatorial sabe o tamanho da carga do consumidor que ela está atendendo, né? Então, aqui tem o monofásico, tem o bifásico,
e várias categorias aqui do trifásico. E aqui, então, ele indica o disjuntor, né, que pode ser utilizado, e o cabo, né, mínimo, né, mas aí vai depender da queda de tensão, né, tem que fazer o cálculo da queda de tensão. Tá? E se você achou pela demanda do consumidor, né, o que vai ser utilizado, o disjuntor de 100 amperes, por exemplo, meu padrão é esse, a minha demanda está nessa faixa, eu vou deixar uma reservazinha ainda, vou usar 100 amperes, mas o teu cálculo disse que esse condutor de 25 não pode ser usado, você aumenta o condutor, mas não mexe no disjuntor, o padrão é aquele, né? Não mexa no disjuntor, senão você vai correr o risco de superdimensionar a proteção do sua instalação lá, ok? Condições gerais de atendimento da instalação. As edificações de uso coletivo serão atendidas através da rede de baixa tensão. Elas podem ser atendidas, né, pela rede de baixa tensão ou alta tensão. Pela rede de baixa tensão, rede secundária de distribuição, elas podem ser atendidas quando a demanda total da edificação não ultrapassar 75 kVA e não houver nenhum consumidor individual com carga instalada superior a 75 kW. Ou seja, não tem nenhum consumidor com um padrão, né, que seja muito alto, muito grande de carga instalada, que seja superior ao limite do trifásico. E a edificação toda, né, a demanda dela também não ultrapassou 75 kVA, então dá para atender pela rede de baixa tensão, a rede secundária, né, ela tem, digamos assim, ela robustez suficiente para atender essa carga, porque ela vai equivaler a um trifásico, né, normal. Os consumidores com carga instalada superior a 75 kW serão atendidos pela rede de média tensão, rede primária de distribuição, com tensão inferior a 69 kV, no caso nosso aqui, da nossa região, né, e também porque é distribuição. Com alimentação individual em relação ao restante do prédio. Ele pode acontecer isso, né, se tiver o consumidor, né, grande aqui nesse prédio, ele pode ser atendido com transformador exclusivo, só para ele, né. Os investimentos com projeto, construção, manutenção e operação da subestação individual serão de responsabilidade do consumidor. Aqui ele diz projeto da subestação, que deve ser devidamente aprovada, né? A construção, né? Ou seja, todas o que houver necessidade, né? de fazer lá, né? de construção civil lá, manutenção e operação. Ele não diz quem vai comprar, né? Quem vai dar o transformador. Ele pode ser dado pela concessionária, ele vai ficar de propriedade da concessionária, ou ela pode cobrar também do consumidor. O atendimento será feito através de rede de média tensão, quando a carga instalada da edificação ultrapassar 75 kW e a demanda for até 2.500 kW, porque quando ele vai ser atendido pela média tensão, ele tem que contratar, né, a demanda, ele tem que fazer aquele contrato, o sazonal verde ou azul, né, e aí ele vai pagar o consumo e a demanda, né. Dependendo do tipo de contrato, ele pode pagar pela demanda na ponta ou fora da ponta, né? Ele vai sempre pagar o consumo na ponta e fora da ponta. Então, ele vai ser um outro tipo de contrato, outro tipo de consumidor que vai ser atendido aqui, né, pela concessionária. Quando a demanda ultrapassar 2.500 kW, o atendimento será em alta tensão, igual ou superior a 69 kV. Então, aqui já é outro padrão, né, de atendimento também. Né? E em alguns casos aí ele já pode ser consumidor livre também, né? Já pode, se tem uma demanda superior a 2.500 kW, já pode também contratar de quem ele quiser. Bom, acho que a gente pode ficar por aqui. Termina esse capítulo na próxima aula. Boa tarde. Tchau para você.